aí um ponto para a gente começar a nossa conversa de hoje, embora a medicina integrativa, regenerativa, tenha ganhado um certo alcance em termos de informação, porque assim como você, outros profissionais de saúde também têm ido para a internet para falar sobre isso, para divulgar isso, as pessoas ainda podem considerar esse assunto distante. Ah, não, é caro. Ah, não, é difícil, é complicado. Como é que você vê, doutora Andréia, você que é pioneira desse assunto aqui no Brasil, como é que você vê a evolução desse tema, dessa prática principalmente na vida das pessoas e da população aqui no Brasil? Então, eu já pratico isso há mais de 15 anos, né? Eu também fui professora de uma pós-graduação de Medicina Integrativa em São Paulo, da Longevidade, por muito tempo. E eu costumo dizer o seguinte, quem me acompanha nas redes sociais sabe, 70% da história toda está nas mãos de cada um. Você não depende de um médico nem do nutricionista, ou seja, o custo é zero. Porque quando a gente fala em medicina regenerativa, o estilo de vida tem um impacto muito grande. Então, às vezes, mudanças do estilo de vida já vão promover uma transformação ali na sua saúde. É lógico que daí tem algumas outras coisas, algumas suplementações que você vai precisar do médico, mas antigamente, quando tudo isso começou, realmente era uma coisa cara, as suplementações, a farmácia. Hoje em dia, isso é uma coisa assim, eu não posso dizer que é acessível para todo mundo, por exemplo, para o SUS, mas é uma coisa que já está bastante acessível, assim. Então, vale a pena, pelo menos, você começar a entender quais são os pilares desse modelo de medicina, começar a aplicar essas mudanças de estilo de vida, você já vai colher muitos. Eu recebo todos os dias ali depoimentos no meu direct. Nossa, André, desde que eu estou te acompanhando, eu estou fazendo exercício todo dia, eu mudei minha alimentação, eu já emagreci, eu já ganhei músculo, a minha libido já melhorou. Então, isso sem necessidade de nenhum suplemento, né? E aí depois a pessoa vai avançando aí. Essa coisa do estilo de vida me chama a atenção. Eu já recebi outros médicos aqui na TVCH e eles sempre me falam muito sobre estilo de vida. Tem uma médica, inclusive também daqui de Campo Grande, que ela fala assim, Carol, sono é inegociável. Não tem o que se falar sobre rejuvenescimento, sobre melhora de qualidade de vida, se você não melhora o sono. Doutora Viviane Assad, um beijo para você. Na tua visão, eu imagino que o sono talvez seja um ponto que você também vai destacar, pelo que eu já pesquisei do seu conteúdo. O que mais não pode faltar? Fala, Carol, essas partes aqui, ó, são inegociáveis, independem da pessoa chegar numa consulta comigo. Ela mesma pode começar a movimentar. O sono é muito importante, porque é durante o sono que as células sofrem reparo e regeneração, tá? É durante o sono que se constrói massa muscular. Então, quando as nossas células trabalham, vamos pensar aqui numa oficina de costura. Quando uma oficina de costura está trabalhando ali o dia inteiro, a hora que você chega no final do dia, ele não está cheio de restinho de linha, pedacinho de tecido, aquela sujeira daquele trabalho todo, as nossas células da mesma forma. Conforme elas estão trabalhando durante o dia, elas vão deixando restinhos, sujeirinhas, proteínas mal dobradas ali dentro, e esse resíduo ele precisa ser eliminado dali, essa célula precisa ser limpa e isso acontece durante a noite. Porque se começa a acumular esses resíduos ali dentro, aos poucos essa célula começa a não funcionar bem mais. Então o sono, é um ponto importantíssimo. Só que quando a gente fala sono, tem muitas coisas envolvidas no sono. Primeiro, higiene do sono. Então, sair da tela, né, se afastar ali do computador, do celular, pelo menos umas 2 horas antes do sono. Não ter luz dentro do quarto, nem aquela luzinha de LED da televisão, do ar-condicionado. Então, ter um ambiente propício. À noite é feita para o descanso, então evitar de comer muito tarde, de comer carne vermelha à noite, que demora muito para fazer a digestão. Evitar de fazer exercício físico à noite. Na sua casa, durante a noite, usar luzes mais indiretas, abajures, tudo isso faz parte de uma boa noite de sono. Mas, na verdade, a noite de sono começa quando você acorda de manhã, abre a janela e olha para o sol, para a luz solar. Porque quando a luz bate na sua retina, que é uma parte aqui do nosso olho, ela manda uma mensagem para uma glândula chamada pineal e aí começa a se produzir uma substância chamada serotonina. E essa serotonina, à noite, na escuridão, vai se transformar em melatonina, que vai nos ajudar a ter um sono de qualidade. É lógico que não é só isso, né? Quando a mulher começa a envelhecer, por exemplo, produzir menos progesterona, menos estrogênio, isso também impacta no sono.
Tem um neurotransmissor chamado GABA, que para que ele seja produzido, a gente precisa de alguns aminoácidos, que são proteínas, e às vezes a pessoa não tem aquilo na dieta, então é aquela pessoa que acorda ali depois das 3 da manhã. Então, tem muitas coisas envolvidas no sono. O fato é que se o seu sono não está bem, você tem que procurar resolver o problema do seu sono, né? Porque uma noite boa de sono é imprescindível. E esse sono, ele tem que acontecer ali entre 10 da noite e 6 da manhã. Ou 5 da manhã. Por quê? Porque se você dorme muito tarde, a sua glândula pineal, que precisaria estar descansando por volta de 1 da manhã, não consegue. Então, não é só as horas de sono, o período do sono também é muito importante. Né? Aquela pessoa que troca dia pela noite, por exemplo, com certeza tem um envelhecimento biológico mais acelerado. Olha só, então, eu me lembro de ver numa postagem falando que, inclusive, essa parte do descarrilhar hormonal nosso, dos hormônios da noite, eles também têm horas específicas de secreção, né? Então, se você perde, o post que eu vi, inclusive, falava assim, se você perdeu o bonde das 10 horas da noite, você perde o bonde dos hormônios que precisam ser secretados aí para promover o descanso, a faxina do organismo. Adorei a analogia que você fez aí da costureira. Então, existe uma coisa chamada cronobiologia hormonal, né? Então, cada hormônio é liberado num horário diferente, né? E nós temos hormônios que são liberados aqui no cérebro, que vão dar ordens para as glândulas da periferia para produzir outros hormônios que vão agir lá na célula. Então, existe essa cascata hierárquica e respeitar essa cronobiologia é muito importante. O fato é que essa orquestra hormonal tem um maestro, que chama melatonina, que é aquela que eu falei que é produzida durante a noite pela glândula pineal. Então, quando esse estímulo à produção de melatonina é dado de uma forma eficiente, quando você acorda, olha para a luz solar, quando você faz a higiene do sono e coisa e tal, esse maestro, né, chamado melatonina, vai fazer com que toda a cascata embaixo dele ocorra de uma forma eficiente. E não só os hormônios, né? Também uma coisa chamada relógios biológicos. Então, nós temos um relógio biológico central, na verdade, dois, um que está na glândula pineal e outro que está num lugarzinho chamado gânglio supraquiasmático. E esses reloginhos que a gente tem aqui, eles têm que marcar a mesma hora dos reloginhos que a gente tem em todas as outras células do nosso corpo. E quando você perde, você tem uma ruptura do ciclo circadiano, quando você começa a trocar o dia pela noite, o que acontece? O reloginho daqui marca uma hora, o reloginho daqui marca outra hora. E isso é que leva a essa desorganização da liberação desses hormônios aí, como deveria ser. Então, aquela história assim, de, não, eu troco o dia pela noite porque eu funciono bem à noite. Não existe isso. Não é à toa que existe o dia e a noite, né? Alguma razão tem que existir. Então, não é legal. A noite realmente foi feito, porque assim, não sei como é que eu vou explicar isso, mas assim, se a gente tem no nosso corpo uma coisa que a gente chama de vias metabólicas. O que é isso? Então, você tem, por exemplo, a via metabólica de construção de músculo, a via metabólica de guardar gordura, a via metabólica de fazer energia. Então, são várias vias metabólicas. E já foi mapeado, assim, existem vias metabólicas do dia e vias metabólicas da noite. E essas vias metabólicas que acontecem à noite, quando nós fomos criados aí, ou pelo Criador, ou seja lá pelo que você acredite, já estava previsto que essas vias metabólicas da noite, para elas acontecerem, nosso corpo precisa estar em repouso, não pode estar fazendo digestão. Porque a digestão é do dia. Então, se você bota a digestão à noite, alguma via metabólica da noite vai ficar impactada, vai deixar de funcionar bem. Entendeu? Então, o nosso corpo é uma máquina absolutamente perfeita. Só que quando a gente infringe essas regras da natureza, aí é que começa a empacar. Então, por exemplo, se você compra um carro diesel e começa a colocar gasolina, álcool, alguma coisa vai começar a falhar ali, né? Então, a mesma coisa no nosso corpo. Ele foi feito para funcionar desta maneira. O nosso DNA, ele foi feito para funcionar dessa maneira. Como a gente começa, troca o dia pela noite, fica sedentário, come comida industrializada que nosso corpo não sabe o que é aquilo, a célula não conhece, né? Então,
estresse todos os dias. Então, tudo isso começa a impactar no nosso metabolismo e promover um envelhecimento biológico muito mais acelerado. E aí, em vez de você ter uma longevidade com saúde, com boa eficiência metabólica e energética, você vai começar a apresentar mais precocemente as doenças crônicas do envelhecimento.